Se você clicou nesse vídeo, provavelmente você tem o interesse de progredir na sua carreira e assumir um cargo de gestão, de liderança de vendas. Isso é bom. Hoje em dia nós temos cada vez menos pessoas interessadas em assumir lideranças. Então, sinta-se lisonjeado porque hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para se tornar uma liderança de vendas. Quem nunca se questionou como progredir na carreira? Na verdade, Nietzsche já dizia lá o seguinte: o ser humano deve constantemente superar a si mesmo para alcançar o que ele chama lá de Übermensch. Nossa, que nome complicado, Leandro, que significa super-homem ou além do homem. E ele dizia lá que a realização pessoal e o sentido da vida, eles estão intrinsecamente ligados um ao outro. E eles estão ligados ao processo contínuo de superação de limites. Que lindo isso, né? O nosso conceito de carreira, ele está dizendo que a autossuperação, ela é a engrenagem que nos move. Ou seja, progredir na nossa carreira é importante para nós como seres humanos. Apesar de ser um conceito muito filosófico, provavelmente faz sentido aí na sua vida, não é verdade? Afinal, você está aqui nesse vídeo para entender que raios eu preciso ter para me tornar um gerente de vendas. E é isso que eu vou te ensinar hoje e eu já te adianto. São apenas 3 coisas. Ficou curioso para saber o que são essas 3 coisas? Mas calma lá. Antes de mais nada, clica aqui no curtir aqui embaixo, vai lá. Clica, eu sei que você ainda não clicou. Dá a sua curtida aqui embaixo e se inscreve aqui nesse canal que eu falo tudo sobre vendas aqui para vocês e tudo que é importante para nossa tão amada área que eu gosto de chamar de força motriz do negócio. Então, sem mais delongas, vamos nessa e vamos entender o que eu preciso para ser um gerente de vendas. Bom, vamos lá. Eu acabei de falar para você que você precisa de 3 coisas para se tornar um gerente de vendas. E isso é a mais pura verdade. Existem 3 blocos de conhecimento que um vendedor ou alguém que queira progredir na área de vendas precisa dominar para se tornar um gerente de vendas. E antes de eu falar desses 3 blocos, que são super simples, você precisa entender um conceito bem importante da progressão de carreira, que é ser antes de ter. O que isso significa? A liderança, ela não é um cargo, e isso é importante para você entender. Antes de você querer progredir para um cargo de gerente, você tem que ser um gerente. Eu sei que isso é meio ambíguo, porque você pode estar pensando aí, mas Leandro, se eu não tiver o cargo de gerente, eu não serei um gerente. Mas vamos lá, uma das coisas que você precisa ter para ser uma gerência de vendas é a liderança. E a liderança é como as pessoas te percebem. É bem possível que aí no teu círculo da tua loja ou aí no teu círculo de trabalho existam pessoas que são lideranças e que não possuem cargo de liderança. São pessoas que inspiram, que engajam as pessoas, que são colaborativas ou até mesmo elas têm um domínio técnico muito grande de determinadas áreas que fazem com que essas pessoas sejam lideranças. Então leve sempre esse conceito. Os 3 blocos que eu vou falar para você agora realmente vão te levar a ser uma gerência de vendas. Então lembre-se sempre do seguinte: nós temos que ser lideranças antes de termos a liderança. É improvável que você ganhe um cargo sem que você seja reconhecido como uma liderança. Capite? Vamos falar dos 3 blocos de conhecimento que você precisa ter para ser uma gerência. Bom, e o primeiro bloco de conhecimento que você tem que ter é o de gestão de pessoas. Imagine o seguinte, fica mais fácil você pensar no bloco de gestão de pessoas se você entender que dentro desse bloco a gente tem alguns subsistemas e você vai entender que cada subsistema tem as suas próprias tarefas. Então vamos tentar dividir esse subsistema e eu vou pedir para o editor tentar me ajudar nessa ilustração. Imagine o seguinte, você tem dentro desse bloco de gestão de pessoas as áreas de administração de pessoal, remuneração, cargos e salários, atração e seleção e desenvolvimento de pessoas. Quando a gente fala de administração de pessoas, você tem que entender que existem determinadas tarefas que você vai ter que dominar aqui dentro, como, por exemplo, fazer o gerenciamento do ponto das pessoas, você fazer a aplicação de medidas disciplinares, ou seja, fazer a regra ser cumprida,
Você vai ter ali também controles de férias, assiduidade. Esse é o primeiro agrupamento que a gente tem dentro de gestão de pessoas. É óbvio que aqui eu estou resumindo, existem outras tarefas dentro desses agrupamentos. Vamos então para o segundo agrupamento dentro de gestão de pessoas. Quando nós falamos de remuneração, cargos e salários, a gente tem que entender em que momento eu dou um mérito para uma pessoa, quais são os critérios para eu dar um mérito, quais são as políticas de promoção da minha empresa, quando que eu promovo uma pessoa. Tenho que entender o que eu avalio para promover uma pessoa. Então, a gente está agora no agrupamento de remuneração, cargos e salários. Quando eu venho para atração e seleção, entenda que como um gestor, você vai ter que saber fazer uma boa entrevista, identificar os principais pontos que você deseja saber sobre o candidato. Você vai ter que saber os processos de admissão da sua empresa para poder gerenciar esse andamento, saber quando o teu quadro de lotação da loja está completo ou não. Então esse é o agrupamento de atração e seleção. E quando a gente vem para desenvolvimento humano organizacional, quando a gente vem para a área de desenvolvimento dentro do bloco de gestão de pessoas, a gente está falando sobre treinamento e desenvolvimento de colaboradores, como que eu faço os processos de ambientação, como que eu recebo esse colaborador dentro da minha loja, da minha operação. Então, esse grande agrupamento é o que a gente chama de gestão de pessoas. E quando você domina de forma clara esses processos, você tem uma facilidade para gerenciar pessoas. Quando nós pensamos em gestão de pessoas, muitas vezes é associado a você se dar bem com as pessoas, se relacionar bem, e nem sempre é isso. Nós falamos, por exemplo, de aplicação de medidas disciplinares. Também é importante dentro da gestão de pessoas que você saiba que as regras devem ser cumpridas. Então, saber aplicar da forma mais justa e correta possível vai fazer com que o time entenda que você tem uma gestão justa. Isso vale para feedbacks, para alinhamentos. A justiça é a principal característica da liderança. E até aqui a gente só falou do primeiro agrupamento, que é a gestão de pessoas. Vamos falar um pouco então sobre o segundo agrupamento, que a gente chama de gestão comercial. Dentro de gestão comercial, você vai trabalhar principalmente os indicadores da sua empresa, entender quais são os grupos focais, os indicadores focais, quais são as estratégias de negócio que a gente usa, quem são os nossos principais clientes, os nossos principais concorrentes, quais são as nossas políticas de compras, quais são as nossas precificações, políticas de desconto. Dominar estes processos vai fazer com que você seja um gerente que domina o negócio. Então, entender quais são os sistemas comerciais, o CRM que você usa, entender quais são as operações fiscais que englobam o seu negócio, entender como é uma emissão de nota fiscal, como é que funcionam as políticas de troca, devolução, Código de Defesa do Consumidor. Então, são blocos de conhecimento relacionados à operação comercial. Tudo que está atrelado a vendas diretamente, a gente chama de bloco comercial. E por fim, a gente tem o bloco operacional. Geralmente, quando a gente fala de uma loja, esse bloco comercial é dividido em 3 pequenos agrupamentos, que se chamam infraestrutura, administrativo e logística. Então, entender como é que funciona a tua política logística, da onde vem o teu produto, para onde ele vai, se eu consigo fazer manejos de transporte, quem são as transportadoras que te atendem, entender como fazer um bom inventário, como fazer os processos de garantia. Isso tudo envolve a parte logística do teu negócio e é fundamental para um gerente de vendas dominar isso. Quando a gente vem para o administrativo, é entender processo de lançamento de nota, como que é feito a cobrança, como que é feito o caixa da tua loja, como que é feito as questões de depósito. Então, aqui nós estamos falando de agrupamentos administrativos da tua loja. E por fim, a gente vem para questões de infraestrutura. O gerente de vendas ele tem que saber tudo sobre a infraestrutura. Horários de abertura e fechamento da loja, se há algum problema na tua infraestrutura, uma rachadura na parede, um ar-condicionado não funcionando, uma torneira que não está abrindo ou fechando, a gente está falando de domínio de infraestrutura. Eu tenho que saber o que fazer nesses momentos. Como é que é a minha política de fornecedores? Para quem que eu ligo se eu tenho algum problema na loja? Como é que é a nossa questão de segurança, de câmeras de segurança? É o gerente que é responsável por chamar a polícia ou a guarda militar?
em caso de haver um furto, um roubo durante a noite, quando o alarme é acionado. Então eu tenho que dominar a política de infraestrutura. E além disso, se você tiver estacionamento na loja, também tem essa responsabilidade, enfim. Então, para você se tornar um gerente de vendas, nunca esqueça, você só precisa dessas 3 coisas: gestão de pessoas, gestão comercial e gestão operacional. Então me conta, você já sabia que era isso que você precisava ter para ser um gerente de vendas? Comenta aí para mim, aqui embaixo nos comentários, e me conta também, tem alguma coisa que eu não falei aqui para vocês? Me deixa saber aí embaixo que eu vou comentar e vou dizer a minha opinião também. Fechou? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Deixa a sua curtida e eu vejo vocês no próximo conteúdo aqui no canal. Um forte abraço e tchau!